Desde o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, os céus do país vêm sendo iluminados por outros objetos, além dos aviões, helicópteros e mísseis de ambos os lados. Um novo relatório divulgado pelo Observatório Astronômico da Academia Nacional de Ciências da Ucrânia trouxe informações interessantes e relevantes acerca desses objetos. Olá, eu sou Ivan Lima e é um prazer tê-lo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Em fevereiro deste ano de 2022, o mundo teve a triste notícia do início de uma guerra que ainda hoje, em meados de setembro, não há perspectivas de término. O fato é que, dias após o início dos conflitos, alguns objetos voadores não identificados foram observados tanto no lado ucraniano quanto no lado russo. Vídeos e imagens viralizaram nas redes sociais na mesma velocidade em que os mísseis cruzam os céus de Kiev. Evidentemente, surgiram explicações de todos os tipos, mas principalmente as de que tais objetos fossem novas armas de guerra sendo testadas pela Rússia. Aliás, houve rumores de que a guerra teria começado por questões de segurança nacional dos russos, que invadiram o território ucraniano a fim de capturar uma arca espacial alienígena que estaria escondida no subsolo do país vizinho. De acordo com o que alguns sites ucranianos publicaram logo após o início dos conflitos, essa arca espacial, na verdade, seria uma grande nave alienígena que se reativaria e se revelaria em breve. Em um comunicado entregue ao Dr. Michael Sala, do Instituto Exopolitics, um ucraniano identificado apenas por JP, diz que a arca subirá e chamará a atenção de todas as nações sobre a Ucrânia. Sala, por sua vez, afirmou que a arca espacial está enterrada sob o Parque Natural Nacional Oleski Sands, que fica a 25 quilômetros a leste de Kherson. Todas essas informações, no entanto, não foram confirmadas e ficaram no âmbito dos boatos. Entre os relatos mais insólitos, houve um, em especial, que chamou a atenção não só de especialistas, como do mundo inteiro. A notícia é que OVNIs teriam lançado um ataque de raios ou luzes sobre tanques russos, após grupos de ucranianos terem orado e pedido proteção a Deus. Os ucranianos afirmaram que, entre aspas, o céu estava atirando em veículos blindados russos, selecionados e em transportes de combate de infantaria. Os religiosos entenderam aquilo como uma rápida resposta de Deus que teria enviado raios sobre as tropas. Porém, infelizmente, não foi o suficiente para interromper o conflito. Pelo contrário, só aumentou a razão dos ataques russos e trouxe a desconfiança de que pudesse se tratar de drones militares por parte dos céticos. É claro que tal notícia gerou também bastante controvérsia, mas isso não muda o fato de que, sim, foram registradas imagens e vídeos de atividades anômalas durante partes do conflito. E não é a primeira vez que OVNIs são testemunhados durante conflitos. Há um consenso entre alguns especialistas e ufólogos em que, quando conflitos dessa magnitude ocorrem, envolvendo principalmente a possibilidade de se usar armamento nuclear, fenômenos ufológicos inexplicáveis acontecem nos territórios envolvidos. Isso aconteceu nos Estados Unidos, na Rússia, na Índia, na China, enfim, em países que apresentam
altos potenciais nucleares. Daí surgem as perguntas. Qual o interesse de raças alienígenas sobre as guerras dos humanos? O objetivo deles em um conflito é evitar uma catástrofe nuclear e nos proteger? Ou a finalidade é proteger interesses particulares? E a pergunta mais importante de todas: seriam mesmo naves espaciais de outro mundo? Ou aeronaves humanas, ou mesmo drones ainda desconhecidos? De acordo com alguns estudiosos do assunto, o interesse de raças alienígenas sobre nossas guerras pode ser diferente. Um focaria no próprio armamento, especialmente o nuclear. A tecnologia nuclear pode ser de interesse deles, quem sabe, para suas armas, para uso como combustível ou outro motivo ainda desconhecido. Por outro lado, eles também podem estar nos vigiando para que a raça humana não se destrua por completo em um possível conflito nuclear mundial. Por se tratarem de objetos desconhecidos, foi isso que chamou a atenção também de instituições do lado de cá do Atlântico, como o Pentágono, a AARO, que é o Escritório de Resolução de Anomalias de todos os domínios, com sede nos Estados Unidos, e a própria NASA. A AARO foi criada para atuar junto ao Departamento de Defesa Aérea e tem atuação em diversas partes do mundo. Seu objetivo é detectar, identificar e atribuir objetos do espaço aéreo de interesse militar que representem ameaças à segurança de voo e à segurança nacional. Devido ao estado de guerra, e principalmente ao inimigo enfrentado pela Ucrânia, nenhuma destas instituições pôde participar diretamente das pesquisas desempenhadas pelo Observatório Astronômico Ucraniano. Porém, diante do interesse dos colegas americanos, o observatório decidiu realizar um estudo independente de fenômenos não identificados na atmosfera. Eles usaram 2 estações meteorológicas instaladas em Kiev e na vila de Vinarivka, no sul da região de Kiev, distantes 120 quilômetros um do outro. O resultado das pesquisas eu vou te contar daqui a pouco. O Pentágono, em particular, tem alertado e sugerido há um bom tempo que alguns OVNIs podem, na verdade, ser tecnologia militar de ponta de militares estrangeiros, particularmente da China e da Rússia, embora não tenha fornecido nenhuma evidência de que esse seja realmente o caso. Tanto os cientistas como também parte das autoridades ucranianas discordam, já que os avistamentos têm sido constantes e não parecem não ter uma coordenação militar que possa ser relacionada à Rússia, por exemplo. As velocidades registradas de tais objetos também vão muito além de qualquer tecnologia humana, o que coloca o fato de se tratarem de aeronaves de teste em xeque, apesar de os países manterem sua engenharia militar sobre altíssima confidencialidade. Há alguns pontos que nossa tecnologia ainda não conseguiu alcançar, como atingir velocidades de mais de 50 mil quilômetros por hora, por exemplo. Foi isso que deixou as autoridades ucranianas de prontidão, tornando-se um segundo desafio para o país, que é, primeiro, entender realmente do que se tratam aqueles fenômenos. Bom, recentemente, os pesquisadores do Observatório Nacional da Ucrânia publicaram um parecer a respeito dos avistamentos sobre o país e também sobre o território russo. O relatório intitulado Fenômenos Aéreos Não Identificados, Observações dos Eventos, traz todas as minúcias das pesquisas sobre as observações que foram feitas na Ucrânia nesses últimos meses e que não foram poucas. O relatório se refere
aos objetos usando a sigla UAP, UAP. Traduzido do inglês, Fenômeno Aéreo Não Identificado. Esta sigla tem sido utilizada por ufólogos e também especialistas no lugar de UFO, devido à amplitude de fenômenos que ocorrem no mundo inteiro. Uma parte do relatório citou o seguinte: existem dois tipos de UAPs, convencionalmente chamados de cósmicos e fantasmas. Os cósmicos são objetos luminosos, mais brilhantes que o fundo do céu. Os fantasmas são objetos escuros, com contraste em torno de 50%. Observamos uma ampla gama de UAPs em todos os lugares. Afirmamos um número significativo de objetos cuja natureza não é clara. Para os especialistas ucranianos, não há dúvidas de que tais objetos não eram militares, e muito menos russos. Trata-se, devido às evidências, de naves vindas de um outro sistema e que, de alguma forma, interferiram ou tentaram interferir no conflito, até certo ponto. Por mais que surjam evidências, por mais que os fenômenos sejam registrados em fotos e vídeos, ou mesmo testemunhados por um grupo grande de pessoas, sempre haverá dúvida ao nosso lado. Sempre surgirão mais perguntas do que respostas, até que, quem sabe, um dia esses seres se atrevam a descer e finalmente dar o ar de sua graça. O que você pensa sobre esse relatório? Uma invenção ucraniana para desviar a atenção? Ou realmente houve uma intervenção de outro mundo durante os conflitos? Deixa aí nos comentários sua opinião, ok? Ok. Então fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau!